Bom, eu sou o João Vitor Barroso, do segundo ano de Ciência da Computação da UEL, e eu vou estar agora apresentando o trabalho que eu fiz em conjunto com o Luiz Otávio Ramírez, que é o nosso trabalho de laboratório de programação sobre a Copa. Bom, eu vou rodar o trabalho uma vez para mostrar como funciona o nosso programa. O trabalho começa mostrando pra gente todos os grupos da fase de grupos da Copa, que já estão sorteados, de uma forma que eu vou mostrar depois como isso foi feito. E pede pra gente torcer para uma equipe. Eu vou torcer pro Brasil na Copa. Bom, eu queria mostrar os resultados da primeira rodada, da segunda rodada, enfim, até o final da competição. Que a Alemanha acabou sendo campeã dessa competição. E agora eu vou mostrar porque a gente escolheu um time para torcer. Que a gente vai ter aqui depois todos os dados de todos os jogadores que estavam dentro da equipe que a gente decidiu torcer. Em todas as partidas que eles participaram. Bom, agora eu vou mostrar de fato como o programa funciona. Vou começar mostrando a classe do jogador. Que ela guarda todos os dados dos jogadores, né? O nome, o número, a posição. E as estatísticas de gols marcados, cartões, etc. Vou mostrar também o time. Porque o time possui o nome do time e 23 jogadores, que são os 23 jogadores que foram convocados para essa equipe. E as estatísticas de gols, vitórias, etc. Que são as estatísticas do que aconteceu com o time nas partidas que eles participaram na Copa. Agora na Copa em si, como ela funciona, funciona dentro dessa função principal da Copa, que ela possui 64 partidas, que são o número de partidas que ocorrem dentro de uma Copa, e os 32 times, que são os times que vão para essa Copa do Mundo. Bom, a gente começa esse programa já lendo no arquivo de texto as informações de todos os times da Copa. Está disposto da seguinte forma: tem o nome da equipe, o número do jogador, a posição do jogador e o nome do jogador. Que essa string que vai ser lida depois vai ser cortada em 4 pedaços e vai sendo atrelada a cada jogador as informações que estão dentro daquele arquivo. E cada vez que é lida uma equipe nova naquele arquivo, ele atrela a essa equipe também um valor numérico, que é a pontuação dessa equipe, que a gente vai usar depois para a gente poder definir os resultados das partidas e tudo mais. Bom, também tem dois casos de exceção aqui, para caso o arquivo não possa ser lido ou ter algum erro na leitura dele. E, bom, eu vou mostrar agora como funciona o sorteio da fase de grupos, como os times são ordenados nos grupos. Primeiro a gente pega um valor n e dá um valor aleatório a ele, um inteiro n. E a gente vai rodar o vetor de times que a gente definiu lá em cima e vai trocar o vetor de índice i, que vai estar rodando até o 32, por um valor aleatório n. Eu vou sempre fazendo essa troca. Como essa troca vai ser feita 32 vezes, por números aleatórios, vai acabar que o grupo vai acabar sendo aleatório também, vai ser um sorteio. Bom, eu também vou mostrar aqui agora como funciona aquela leitura daquele time que a gente vai torcer, né? E é bem simples, na verdade. A gente só pega a string que foi dada pelo usuário e compara ela com todos os times que estão no vetor de times. E se o nome for o mesmo, que foi dado pelo usuário, a gente só guarda o índice desse vetor. Então, como o João explicou como os times vão ser organizados dentro do vetor para as fases de grupo, a gente vai executar devidamente as rodadas das fases de grupo. Então, a gente tem esses blocos de código aqui que vão ser cada um para uma rodada das fases. Então, a gente tem o da primeira, o da segunda e da terceira aqui. Eles vão ser um pouco semelhantes e cada um vai ter seu método. Então, para ficar mais claro, eu vou até o método da primeira rodada aqui, porque as outras vão ser um pouco semelhantes também, aí fica mais fácil de explicar. Aqui a gente tem basicamente um laço que vai instanciar duas vezes, assim, vai ter duas instâncias de partida, para a gente poder alcançar o vetor inteiro. Então, aqui na primeira instância, a gente tem o primeiro elemento como pivô, e na segunda, o segundo elemento como pivô. Dessa forma, a gente vai fazer com que cada time tenha uma partida jogando com o seu time subsequente. Então vai ficar, a gente pode ver aqui na execução, os grupos estão organizados aqui, nessa sequência mesmo que eles estão no vetor de times. Então, de acordo com esse método aqui, a Colômbia vai jogar contra a Croácia, a Dinamarca contra a Tunísia e assim por diante. A gente pode ver aqui nos resultados das partidas, eu não vou entrar ainda na especificação de como que funciona uma partida, mas mais pra frente eu explico. Só para mostrar como estão organizados entre as rodadas, né? Então, realmente, a Colômbia jogou contra a Croácia, a Dinamarca contra a Tunísia, Espanha e Panamá,
e assim percorreu o vetor inteiro e fez com que cada time jogasse contra o time subsequente. Então, depois que a primeira rodada foi executada, a gente pode ver que realmente os times jogaram contra os seus times diretamente subsequentes no vetor. A segunda rodada vai funcionar de uma forma um pouco parecida, mas dessa vez vai fazer com que os times joguem com o seu segundo subsequente. Não vai ser diretamente próximo agora. Tem quase a mesma lógica aqui, duas instâncias de partida, tendo o primeiro elemento como pivô na primeira instância e o segundo elemento na segunda instância. Mas dessa vez, eles vão jogar contra o seu segundo time subsequente. Então, se a gente vier aqui na execução, teria que ficar da seguinte forma: a Colômbia versus a Dinamarca, a Croácia versus a Tunísia, e assim por diante, até finalizar, até percorrer o vetor inteiro. Então, a gente vê aqui que os resultados da segunda rodada foram exatamente esses, assim, Colômbia versus a Dinamarca, Croácia versus a Tunísia, assim até terminar o vetor. Depois de executar essas duas rodadas, só sobrou a terceira, e para não ficar muito redundante a explicação, tem exatamente a mesma lógica, mas o laço vai fazer com que os times joguem com os seus terceiros subsequentes. Então, na execução aqui a gente vê como é que ficou isso aqui no final. E aí percorreu o vetor inteiro, todos os times jogaram com os seus respectivos para a fase de grupos. Bom, depois de executadas as 3 rodadas das fases de grupo, a gente executa esse método aqui, que é o mata-mata. Nele vão estar as fases finais da competição. Então, se a gente vier aqui nele, a gente vê que tem vários vetores declarados, e nesses vetores do tipo time vão ter os classificados para cada etapa das fases finais. E aqui tem uma comparação entre as pontuações dos times, então baseado nas partidas que já ocorreram, e assim a gente guarda, compara eles e vê os 16 maiores para colocar nas oitavas de final. E assim que a gente coloca eles, a gente disponibiliza eles aqui na execução, esses são os classificados para as oitavas de final. Assim que a gente coloca eles, a gente já começa a mostrar as partidas que eles jogam, e ao mesmo tempo que a gente printa, a gente já compara para armazenar no próximo vetor, que seria da próxima etapa da competição, que são as quartas de final. E a gente só repete esse mesmo processo de comparação entre as pontuações dos times para indo gerando as próximas etapas do campeonato. E assim a gente vai reduzindo a quantidade de iterações, né, para até chegar na final. Bom, então a gente tem essa classe partida aqui, e todas as vezes que ela foi instanciada no programa que a gente acabou de explicar, todos esses atributos aqui são preenchidos. Então, além disso, tem esses 2 métodos aqui. Esse fim partida é basicamente um preenchimento dos atributos, ele só vai colocar os valores nos seus devidos lugares. E o importante aqui é esse método jogo aqui, que ele basicamente vai colocar quem venceu a partida ou não. Para isso, a gente teve que utilizar de alguns números um pouco arbitrários, assim, para que seja justa a competição e não seja uma coisa muito desigual. Então a gente colocou alguns números aleatórios aqui, um estabelecido aqui para o time 1 e para o time 2. A gente fez uma aritmética que a gente inventou para poder comparar com a pontuação média do time, para que fique justo para um time que tem menor pontuação ganhar também. Para que isso aconteça, é uma possibilidade. Mas ainda vai depender do fator de sorte, que é do número aleatório, e do fator da pontuação, né? Então, um time com maior pontuação vai ter mais chances. Mas ainda pode ocorrer do time com menor pontuação ganhar. É para isso que a gente fez esses números aleatórios aqui. Então, a gente faz atribuição também
baseado no time que venceu, dos números de gols que eles vão ter. Se o time 1 for o vencedor, a gente distribui os gols entre os jogadores aleatoriamente. A gente pega jogadores aleatórios dentro do vetor de jogadores e joga os gols para qualquer um ali. Isso é totalmente aleatório, a gente decidiu fazer assim mesmo. E aí também tem a aleatorização de faltas, que também tem a aleatorização de cartões vermelhos e cartões amarelos, que vão ser dependentes do número de faltas de cada jogador.